Bom dia, pessoal! Bom dia, Larissa. Bom dia, Paula. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Dirlene. Bom dia, Luciana. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Enquanto a gente vai esperando o pessoal ir chegando, cliquem aí no aviãozinho e vão enviando essa live para outras pessoas, tá? Para elas começarem o dia bem, igual nós aqui mesmo. Eu já tô mandando aqui também meu aviãozinho, tá? Mandem aí. Já fiz a minha parte aqui, hein? Já enviei para várias pessoas. Espero que vocês tenham enviado aí também. Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um dia da nossa live aqui ao vivo. Estamos aqui todas as terças e quintas nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, para começar o nosso dia aqui juntas e começar o nosso dia da melhor forma possível. Eu peço para vocês enviarem aí, porque esse horário da nossa live, muitas vezes as pessoas estão meio se arrumando, né, para ir pro trabalho e tudo mais, mas é algo que você consegue deixar o celular ali do lado, dá para você ir escutando, meditando com a gente, um pouquinho de tudo que a gente trata aqui nesses primeiros minutos do nosso dia, né? Que é de fato uma live pra gente começar realmente o nosso dia bem, iniciar o nosso dia da melhor forma possível, escutando um pouquinho e deixando Deus falar um pouco na nossa vida, né? E a gente realmente precisa disso. Eu falo que é de fato a melhor forma pra gente começar e iniciar bem o nosso dia. Então, para quem tá chegando agora, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo e muito bem-vinda. Como eu falei, nós estamos aqui toda terça e quinta, às 7h05 da manhã. Vamos começar, então. Hoje a gente inicia fazendo uma breve leitura do evangelho do dia de hoje e depois uma partilha. Esse evangelho de hoje, gente, está realmente muito rico. Ele é bem curtinho, mas ele é muito rico e nos ensina muitas coisas. Então, é algo pra gente realmente começar o nosso dia ali com o pé direito e refletindo sobre isso. Se vocês quiserem anotar para ler, dar uma lida depois, o evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 11, versículos de 37 a 41. Bem curtinho mesmo. E diz assim, ó: Enquanto Jesus falava, um fariseu o convidou para jantar em casa. Jesus entrou e se pôs à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tinha lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: Vocês, fariseus, limpam o copo e o prato por fora, mas o interior de vocês está cheio de roubo e maldade. Gente sem juízo! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes deem esmola o que vocês possuem, e tudo ficará puro para vocês. Palavras da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Como eu disse, esse evangelho de hoje ele é bem curtinho, mas tem muito a contribuir para a nossa vida. Que eu sempre gosto da gente levar isso pro nosso dia a dia, né, gente? Porque o evangelho, ele é de fato bem atual, né? Tudo que a gente escuta aqui, todos os dias, né, se faz realmente presente dentro da nossa vida, na nossa caminhada, no nosso dia a dia.
E disso aqui tudo fica uma mensagem, assim, eu acho que uma das mensagens mais claras, né? São duas mensagens, na verdade, mas uma delas, e a primeira delas que eu acho que me chama muito a atenção, é da nossa preocupação, né? Da nossa reparação, da gente reparar demais na vida das outras pessoas e não cuidarmos de fato do nosso coração. Eu acho que essa é a primeira mensagem realmente que fica bem clara para mim. Quem cuida da vida dos outros não tem tempo de cuidar do seu coração. E muitas vezes a gente se pega realmente nessa situação, né? Aqui nessa passagem de hoje, o fariseu estava ali admirado, né? Porque Jesus não lavou as mãos antes de comer. Os fariseus, eles estavam ali preocupados, de fato, com as coisas externas de uma outra pessoa. E aí a gente leva um pouco para a nossa vida, né? Sabe essa mania, né? Essa maneira, né? Esse vício, muitas vezes, que vira até um vício, né? Terrível nosso de julgar tudo e todos. A gente realmente se pega nessa situação várias vezes, né? Algumas coisas até a gente faz questão de comentar. A gente tem isso. A gente tem certos tipos de coisas que a gente faz questão de comentar, questão de reparar. A pessoa vive ali em função de reparar e de comentar na vida de outras pessoas, da vida das outras pessoas. Quando a gente não fala, a gente expressa os nossos sentimentos, né? Um olhar, às vezes, de condenação, um olhar, às vezes, de reparação daquilo que a outra pessoa fez ou deixou de fazer. E muitas vezes, quando a gente consegue adquirir realmente uma maturidade maior, a gente começa a se policiar um pouco mais em relação a isso. Bruna, hoje, eu consigo perceber quando eu me vejo nessa situação e consigo parar, pensar, dar um passo atrás e falar assim, olha, não, Bruna, não é por aí. Mas realmente a gente convive com muitas pessoas e quando a gente consegue reparar em nós, a gente também consegue reparar nos outros, né? E a gente realmente convive com pessoas que elas vivem para reparar e para comentar a vida de outras pessoas. E como isso nos afeta, como isso nos faz mal. E a gente pode ter certeza que quem vive para reparar a vida dos outros não tem tempo de cuidar do seu coração. Quem cuida do seu coração, gente, quem tá ocupado ali cuidando do nosso coração, cuidando ali do seu íntimo, da sua alma, de fato, não tem tempo para reparar na vida dos outros. Porque tem tanta coisa para cuidar dentro de si que não vai ter tempo mesmo de ficar ali parado, prestando atenção naquilo que o outro tá fazendo e julgando outras pessoas, sabe? Então, quem realmente está de fato ali cuidando do seu, né, do seu coração, da sua alma, do seu interior, ele não vai ter tempo de ficar reparando o que o outro está fazendo ou deixando de fazer, julgando, apontando o dedo naquilo que o outro está fazendo ou está deixando de fazer. E nós não podemos ser esses fariseus, né, aqui descritos, né, com essa mentalidade realmente hipócrita, né, que é esta. Ele limpa o copo, tudo tá maravilhoso. Ele limpa o prato, limpa todas as coisas externas, limpa a casa. A aparência tá maravilhosa, né? Colocando um pouco pra nossa vida, ela faz tratamento de pele, tá tudo limpinho, tudo lindo, tudo maravilhoso. Mas o interior, o mais importante, muitas vezes a gente esquece de lado. E aqui eu não tô dizendo pra vocês que a gente não precisa se cuidar, tá? A gente não precisa cuidar do exterior, muito pelo contrário. A gente realmente tem mesmo que cuidar. Eu mesmo sou uma dessas que bato e falo muito pra vocês aqui no meu Instagram da importância realmente desse cuidado, da gente cuidar da nossa beleza, do nosso externo, né? E desse cuidado nosso no dia a dia que é tão necessário também. Porque a beleza, o cuidado traz sim, né, um elemento de ordem para nossa alma também. Eu sempre falo isso porque é verdade. Por isso, a gente precisa sempre estar realmente arrumados, cheirosos, bonitos, porque isso também faz parte do nosso servir. Isso também faz parte do nosso servir, né? E a gente fazer sempre o melhor por nós, mas o melhor que nós podemos fazer por nós começa por dentro, né? De fato, vai começar por dentro de cada um de nós, e não somente e única e exclusivamente por fora, como nós vimos acontecer nesse evangelho de hoje.
Não adianta a gente fazer 1001 coisas para cuidar do nosso corpo, que vai perecer. Como eu disse, não é de fato a gente deixar de fazer, mas a gente também precisa entender que quando a gente cuida disso, a gente precisa entender que nós estamos também cuidando de dentro. E que nós precisamos realmente, de fato, cuidar de dentro. Da nossa alma, do nosso coração. Sem deixar que a vaidade realmente tome conta de tudo isso. Mas esse cuidado, ele é necessário. Porque como eu falei, gente, quem cuida do seu coração não tem tempo de reparar na vida dos outros. Porque se a gente for realmente, de fato, parar para cuidar do nosso coração, é tanta coisa que a gente tem que cuidar dentro de nós. É tanta coisa que a gente tem que olhar para dentro de nós. É muita coisa. Os nossos lixos ali externos, né? Internos, né? Que todos nós temos. Para aí, a gente precisa de estar tanto tempo cuidando realmente, de fato, disso de dentro de nós, para a gente não ser esses fariseus na vida, né? É preciso, de fato, a gente cuidar do que a gente tem de dentro. Não dá para negar que dentro de nós temos sim muitas coisas boas. Dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. A gente tem generosidade. Eu tenho certeza que eu tenho e você também tem dentro do seu coração. Generosidade, bondade, amor. Mas não há como negar o quanto nós acumulamos essas sujeiras no mundo que a gente vive. O quanto a gente acumula essas sujeiras. A inveja, a soberba, a falta de paciência, a falta de amor, muitas vezes. E tudo isso fica acumulando dentro de nós. E imagina, gente, se a gente acumula sujeira, quando a gente sai, às vezes, para o trabalho, para andar lá fora, para passear, né? Para ir trabalhando, a gente chega em casa, a gente precisa de tomar um banho, para a gente se lavar, para a gente tirar as impurezas que a gente recebe durante o dia. Seja do nosso trabalho, seja se você saiu para algum lugar. Agora, fazendo essa comparação, você imagina se no nosso corpo, quando a gente sai para trabalhar, a gente precisa chegar em casa e precisa de tomar um banho para a gente se lavar. Você imagina o que a gente absorve dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, dentro do nosso ser, todos os dias. E se a gente não parar um tempo para se purificar, para cuidar disso dentro de nós, para cuidar, para lavar o nosso íntimo, a nossa alma, o que seria de nós? O que será de nós? Porque eu não sei se muitas vezes a gente está realmente fazendo isso, se a gente está realmente cuidando disso. E é uma comparação que a gente faz de coisas que a gente vive assim, diariamente. Todos os dias você sai para trabalhar, chega em casa, você toma um banho para você se lavar daquilo que você sujou lá fora. Agora, que dirá dentro de nós? O quanto a gente não acumula, né? De sujeiras, de coisas ruins dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. E o quanto a gente precisa realmente se purificar isso. Por isso é importante a gente se purificar aqui dentro de nós. Porque a aparência, ela muitas vezes ilude, né? Ela engana. Tá tudo muito bem, tudo bem maquiado, tudo cheio dos filtros. Mas a gente não pode se deixar levar apenas pelas aparências. Principalmente nesse mundo que a gente vive de redes sociais, né? Que a gente tá aqui o tempo inteiro. Na rede social, muitas vezes, a gente tem essa percepção de que tudo é bonito, de que tudo é maravilhoso, de que todo mundo só tem coisas boas para contar, de que todo mundo tá naquela maquiagem, está só mostrando coisas boas, coisas lindas. E a gente não pode deixar se enganar, porque da mesma forma, eu realmente sou, de fato, daquelas pessoas que acham que realmente existem certos tipos de coisas que a gente não precisa de dividir, coisas ruins que acontecem. Cada um já tem as suas lutas diárias, né, diante da vida, né, diante do dia a dia da nossa correria, mas a gente precisa de ter essa percepção e entender que por mais que eu queira mostrar, às vezes, o lado bom de algo, existe também embutido ali algo de ruim que aconteça, algo não só bem e feliz o tempo inteiro, e que todos nós temos as nossas lutas diárias, as nossas dificuldades, os nossos dias ruins, e a gente não deixar se enganar mesmo, né? A nós propriamente dito, né? Não é para todo mundo, é claro que, igual eu falei, não é para todo mundo aparecer depressivo, deprimido, para baixo, mas a gente precisa dessa humildade, né? De se cuidar a cada dia.
do nosso coração, da nossa alma, cuidar do interior de cada um de nós. E a gente precisa fazer isso baseados mesmo os nossos caminhos, os nossos trejeitos, os nossos preceitos aí em Deus, né? Que é Ele que vai nos guiar, enviar o Espírito Santo de Deus para poder cuidar, nos ajudar, né? A cuidar da nossa alma, do nosso coração. E eu tenho certeza que se a gente aplica isso no nosso dia a dia com determinação, com fé realmente, a gente consegue a purificação da nossa alma, dos nossos sentidos, para que esse exterior que a gente tem aqui, ele corresponda de fato com aquilo que existe dentro de nós. Porque é dessas duas coisas que a gente precisa realmente cuidar. O exterior, ele é de fato importante, mas ele não pode ser aquela coisa que maqueie e que a gente use uma máscara ali pelo que a gente tem por dentro do nosso coração. Eles precisam de andar juntos. A gente precisa de cuidar dos dois juntos. Como eu falei, a beleza, né, o externo aqui, ele é de fato uma capacidade de ordem na nossa alma. Ela tem esse poder realmente de dar essa ordem para nossa alma. Mas que ela não possa ser somente uma máscara para a gente usar e por dentro a gente tá com esses sentimentos, guardando sentimentos tão ruins. E por fim, uma mensagem assim que fica relutante mesmo e reluzente no nosso coração é quando Deus nos fala aqui a importância, né, da nossa fé, o que de fato, o que importa é a nossa fé agindo pela caridade, que é no último versículo aqui, quando ele fala, antes deem esmola o que vocês possuem, e tudo ficará puro para vocês. Então, o que importa mesmo, o importante é a nossa fé agindo pela caridade. Às vezes a gente tenta maquiar, né, igual eu falei, mas Deus, a gente não engana. A gente não consegue enganar a Deus. E hoje, então, que Deus fale comigo, que Deus fale com você. E comigo antes por primeiro, né, e sobretudo dessa esmola. Da gente fazer esse voto realmente, dessa caridade. De esmola mesmo, no sentido financeiro, da gente tirar realmente... A gente colocar as mãos para o céu para louvar a Deus, colocar a mão no nosso coração para agradecer, mas que a gente possa ter essa capacidade de enfiar a mão nos bolsos. Às vezes, para ajudar, para contribuir com alguém e fazer o que Deus nos pede aqui, né? Sobretudo de esmola do que você possui. E Ele mesmo nos diz, tudo ficará puro para mim e para você. Que Deus abençoe o nosso dia, que Deus nos dê essa graça de cuidarmos realmente do nosso interior, da nossa alma, desse cuidado que nós devemos ter conosco e para com o próximo. Que a gente possa ter essa caridade, essa fé enraizada dentro de nós e agir assim pela caridade, de poder contribuir e de ajudar com outras pessoas. Tá? Um lindo e abençoado dia para vocês. Façam um excepcional dia aí, que essa palavra vá agindo realmente dentro do nosso coração no decorrer dos nossos afazeres do nosso dia de hoje. Um dia muito abençoado para vocês. Obrigada pela presença mais uma vez. É um prazer e um carinho enorme estar aqui com vocês todas essas manhãs. Toda terça e quinta, às 7h05 da manhã, eu te espero aqui. Vamos fazer o nosso print para vocês me marcarem aí nos stories. E a gente assim avisa outras pessoas que nós estamos todas as terças e quintas aqui, às 7h05 da manhã. Um beijo no seu coração, obrigada pela companhia nessa manhã. Comece o seu dia bem, cuide dentro de você, cuide da sua alma, cuide do seu coração. Um beijo, amo vocês. Tchau!